pouquinho e tal, mas vamos lá. O que essa série traz? Essa série ela trata quais são os obstáculos e atalhos que você pode ter nessa jornada. Porque eu tenho visto ao longo desses anos todos que eu tenho trabalhado como engenheiro, gestor de obras e tudo mais, muitos pontos cegos, muitas dificuldades que as pessoas têm. Então isso a gente tem tentado passar para as pessoas quais seriam esses atalhos, quais seriam esses obstáculos. Meu nome é Danilo Soares, eu sou especialista em construções residenciais de alta performance, que é como você ter o menor custo com o maior benefício. E a gente tem feito essa série, são compostos de 10 episódios entre o dia 15 e o dia 26 de junho, onde a gente vai dar 5 atalhos e 5 obstáculos que você pode encontrar aí na sua jornada. E o tema de hoje é os 3 pilares para você construir a casa dos seus sonhos. A gente fala muito, né, que você precisa saber alguns conceitos básicos. É mais ou menos que nem você for fazer a gente está dando muito a metáfora aqui da viagem e tal, que é aquelas informações básicas que você vai viajar, que é o período, qual o tempo que você vai ficar, o destino e tal. E nessas informações você tem 3 pilares. Então, para uma casa, vamos trazer agora um exemplo de uma casa. Seria mais ou menos a fundação da casa, né? A gente sempre lembra, né? Todo mundo já ouviu aquela história dos 3 porquinhos que construíram a casa sobre areia, casa de palha e tal. Então, mas se você construir uma casa onde os alicerces não estão bem firmes, quer dizer, a fundação não foi bem feita, você vai realmente ter problema, né? Seja ele já de imediato durante a obra, ou seja durante ela, ou mesmo após ela, porque existe uma parte, né, que são as patologias, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que são os problemas oriundos de você não ter tido essa base toda. Então vamos lá, Dani, mas quais são esses 3 pilares? Muita gente fala comigo, e a gente começou até um pouquinho atrasado, estava acertando aqui o equipamento e tal, mas eu estava atendendo um cliente e ele está aprovando um projeto bastante grande, né? Um valor considerável de obra, chega a quase R$1 milhão só de obra, e porque ele desenvolveu esse projeto que tem todos os sonhos dele, mas não está compatível com aquilo que ele consegue ter de relação financeira. E aí vem o primeiro pilar, que é você ter clareza, né? Eu sempre bato um pouco, né, bastante nessa tecla da clareza, que a clareza não está só envolvida nesse equilíbrio, mas está envolvido o seguinte: qual é a finalidade dessa casa? É uma casa de campo? É uma casa de praia? É uma casa que eu vou morar? É uma casa que eu vou deixar para os meus filhos? É uma casa que eu vou usar também hoje como home office, tá certo? Como escritório, vou trabalhar em casa? É uma casa que eu tenho qualidade de vida? Que tipologia eu preciso dela? Quantos são os dormitórios? Eu vou ter gente agregado, né? A gente tem uma pesquisa interna aí que a gente utiliza, né? Até a Caixa também a gente já viu falar muito nisso, que mesmo nos projetos mais simples, que do Minha Casa Minha Vida e tudo mais, quando você adiciona um terceiro dormitório, ele exponencializa muito a procura, até a venda, né? Por quê? Porque normalmente a família tem uma necessidade, seja para um agregado, às vezes um pai, a mãe, um sogro, uma sogra, às vezes um sobrinho, enfim. Então isso tudo você tem que ter antes de lá. Mas hoje, né, como a gente já tratou bastante desse assunto em outros episódios e tal, eu vou falar muito sobre método e planejamento, que são os outros 2 pilares. Então nós temos o pilar da clareza, o pilar do método e o pilar do planejamento. Qual que é a diferença entre eles? A clareza é para você saber aonde você vai chegar, aonde você quer chegar. O método é o que vai te levar nesse caminho, ele vai te levar nessa jornada. E o planejamento vai ser para que você não encontre tantos obstáculos que te impeçam lá. Porque se você não faz um planejamento adequado, vou começar por esse pilar agora,
ele te traz com certeza muito gasto, seja de energia, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de material, de desperdício e tudo mais. Por quê? O planejamento ele é feito para que você saiba exatamente tudo que você vai ter na obra, como você vai fazer, quais são os gastos que estão envolvidos. Então, no planejamento, você vai alinhar o seu projeto com a sua condição financeira. No planejamento, você vai ter uma lista toda de material. Você vai saber quais são os projetos essenciais, se você vai utilizar ou não projetos complementares, como projeto de eficiência energética, projeto de sustentabilidade. Eu vi muito recentemente, né, algumas pessoas pensando assim, mas pô, isso aí é coisa... Pessoal, olha, num futuro muito próximo, né, esses projetos talvez eles vão deixar de ser complementares ou opcionais para serem essenciais. Porque se você parar para pensar, quando a gente teve o apagão, né, a gente já teve vários apagões aí, a energia elétrica, ela é um bem e ela, né, que custa caro. E se você utilizar energia renovável, energia limpa, você pode ter um ganho bastante significativo. Eu vi aqui na empresa mesmo, a gente tinha aqui um gasto de quase 700 a 900 reais de energia elétrica, e com pequenas ações que nós fizemos aqui, né, um pequeno investimento que praticamente se pagou em 7, 8 meses, a gente diminuiu isso aí para quase 20% do valor. E existem sim opções até de você implementar isso e vender, né, o excedente de energia que você produziu através da natureza em si, né, seja o solar, o que for, você poder vender para concessionária, tá certo? Isso vai te ajudar muito, cria um banco lá para consumo e você pode abater. Então faz sim justificativo. Então o planejamento ele é muito importante, porque no planejamento você vai saber, fora a lista de materiais e os projetos, você vai saber quais são as etapas, você vai entender como é que funciona o procedimento, você vai entender o que você precisa ter, né? Como você faz uma contabilidade de obra e tudo mais. Então esse planejamento é muito, muito importante. Nós temos visto que muita gente costuma às vezes atropelar essa fase. Mas Danilo, qual que é a diferença então entre planejamento e método? O método é o que te leva até a realização da casa. Então olha, então vamos pegar aqui, a gente sempre fala assim, pô, eu quero escolher um terreno, tá? Então nós vamos utilizar, o planejamento seu vai dizer que você precisa escolher o terreno e vai te dizer qual é o valor máximo que você pode pagar nesse terreno, isso é o planejamento. O método vai te ensinar como escolher o melhor terreno, qual é a melhor localização, o tipo de topografia, qual posição em relação ao sol, aquele impacto de vizinhança, se você tem ou não ali problemas de acessibilidade, às vezes acesso, né, no terreno, como às vezes trânsito e tudo mais. Tudo isso ele está na parte do método. O método vai te fazer você fazer. Por isso que a gente fala muito do GPS, né? A gente utiliza muito aqui o GPS. O GPS está incluído justamente no pilar do quê? Do método. Porque ele vai te dizer. Então, outra coisa que o método te diz, o planejamento fala assim, olha, o planejamento me fala que eu vou ter que gastar 20% da minha obra com a parte, vamos chamar de infraestrutura da casa, que seja a parte de fundação, preparação do terreno, mobilização de obra e a parte toda de estrutura para subir a alvenaria. Isso que o planejamento diz. Agora, o método, o que ele te fala? Bom, ele te fala o seguinte, olha, qual é o tipo de fundação que você escolheu, quanto você vai gastar em cada etapa, o que você precisa verificar, como é que você acompanha isso, né? Como é que você faz esse checklist, porque vamos ser sinceros, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo, né,
não estão por curiosidade, é porque na realidade elas têm um interesse real. Elas querem conhecer um pouco mais desse processo, porque eu sei, muitas das vezes, até a gente sempre fala, né? Pô, você quer ter a sua casa? Você quer construir a sua casa? Você quer morar na casa que você projetou? Na casa que te atende às suas necessidades? Você, sim, eu quero, tá, então você precisa estar aí a jornada, porque para você chegar nesse nível, né? Para você chegar nesse ponto, você tem que passar por uma jornada. É a mesma coisa que a gente está falando da viagem. Pô, você quer ir lá para Disneylândia, para Disney, né? Agora tá tudo fechado, tá? Mas vamos supor que fosse seu desejo. Pô, você vai ter que se planejar, você vai ter que saber quais são as exigências, fazer visto, passaporte, tudo mais. E depois vai ter um método que vai ser o quê? Qual o método, a passagem, como é que você faz para tirar o passaporte, como é que você faz para tirar a carteira de vacinação, a entrevista que você tem que fazer com o visto e todas essas coisas que fazem parte do processo. Então é muito, muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Uma outra coisa que eu falo bastante, né, depois que você tem esses 3 pilares, como é que você encara então, poxa, mas os 3 pilares me ajudam como? Como é que eles são um atalho? Bom, eles são um atalho porque muitas vezes, quando você não tem conhecimento deles, você não sabe exatamente como fazer, performar, porque você acha que construir é intuitivo, vocês não imaginam a tecnologia e a expertise que precisa ter atrás de uma construção. Por que construtoras constroem? Muita gente às vezes pega e fala assim, dá muito trabalho e tal. Pô, mas se você quer ter uma casa que atende às suas necessidades, que está no local que você escolheu, você tem que partir para essa solução de você construir, né? E o veículo, né, que vai ter, que a gente sempre fala aqui, é o método. O método é o veículo, é o GPS que vai te levar até lá. Mas você realizar esse sonho de estar lá na sua casa, aí sim você precisa do planejamento. E as pessoas acham que por ser muito intuitivo, elas acham, não, tudo bem, eu vou lá controlar e eu vou contratar alguém para fazer. Até para você contratar alguém, você tem que ter um método e um planejamento, porque senão como você vai cobrar? Como é que você vai especificar que aquela pessoa é boa? Como é que você vai saber que você está contratando uma pessoa que tem as habilidades necessárias, né? Porque há uma diferença muito grande, a gente fala muito isso aqui, né? Eu falo não só com o pessoal, os engenheiros que trabalham comigo, mas até com o pessoal da equipe aqui, muito a diferença entre delegar e delargar. Porque para você delegar uma tarefa, eu vou delegar a um empreiteiro, a um construtor, a um gerenciador de obra, a um engenheiro, enfim, a um arquiteto, enfim. Eu vou delegar a ele uma tarefa. Mas o delegar, para você delegar uma tarefa e ter resultado nela, você precisa conhecer o passo a passo. Você precisa saber o que você vai cobrar, porque senão você delarga a tarefa. E aí tudo que falarem para você, você vai ter que aceitar, porque você não tem conhecimento, né? Então é por isso que a gente vê muitos problemas em obra. A gente vê muita coisa errada acontecendo, que você só vai sentir essa dor na hora que você está lá construindo e der problema. Então, eu tenho falado muito que vocês têm que evitar essa questão de delargar, né? Porque, entenda bem, nesse processo você passa a ser a construtora, né? Pô, mas se dá tanto problema, por que eu vou construir? Você vai construir por quê? Primeiro, vai ficar mais barato, com certeza. Lembra que você constrói a preço de custo. O lucro da construtora passa a ser um ganho patrimonial seu, da sua família. Segundo, você vai ter que performar bem essa obra para que você não venha ter dor de cabeça. Terceiro, você está lá construindo a casa no local que você quer e aquela casa vai estar adequada à sua realidade. Se hoje você precisa de um home office, você vai ter um home office lá que você pode projetar. Se você precisa ter um espaço kids, vamos colocar assim, a gente viu um projeto muito recente que eu achei muito legal. Eles aumentaram um pouco mais a cozinha, porque a família, né, a esposa lá, eles têm 3 filhos.
assim, na idade entre 3 e 8 anos. Então, para quem tem criança em casa, sabe quanto é difícil. E nesse momento que nós vivemos recente aqui, tudo de isolamento social, as crianças ficaram em casa. E a casa virou escola. E falar que, alucinar que nunca mais nós vamos ter um problema desse, olha, eu acho pouco provável. A gente vê lá que sei lá, eles falam que foi um vírus que saiu de um animal, que contaminou, e começou lá na China, e se espalhou pelo mundo e fez esse estrago todo. Quem disse que não pode ter outro? Né? A gente ouve falar da Covid há mais de 10 anos, o Covid-19. Mas olha só como ele veio aparecer agora, né? Como assim foi com H1N1, enfim, com tantas outras coisas. Então você está preparado para isso e ter um bem que casa, né? Vamos ser sinceros, ele reflete o quê? Segurança, ele reflete estabilidade, ele reflete lar, né? Porque ele deixou de ser uma casa, uma funcionalidade de uma casa, mas em sim ele passa a ter outras funcionalidades, né? Você realmente sente como um lar, é um lugar onde você sai do seu dia de trabalho, você vai e chega até a sua casa, é um lugar onde você vai, se é uma casa de descanso, você vai lá descansar, se é uma casa de praia, onde você vai poder fazer o seu lazer, enfim. A casa passou a ter múltiplas funções e agora foram incorporadas outras, como escola, como casa lazer, como casa academia, né? Enfim. E eles fizeram esse projeto que na cozinha eles criaram um espaço kids, que era um cantinho lá que foi aproveitado, foi só uma modificação, né? Eles diminuíram um pouco a lavanderia e a despensa e criou um espaço kids, colocaram uma TV lá, o projeto é muito legal, tem uma TV, tem um espaço, e a mãe está cozinhando, ali a posição que ficou, ela está olhando as crianças que estão fazendo, e ela pode fazer as atividades, né? Então, isso vai estar muito dentro do que você precisa. Então, por isso que eu falo que conhecer os 3 pilares vai te dar atalho de você evitar erros que vão te custar. E por que isso aqui você não utilizar esse atalho, né, de conhecer os 3 pilares e tal, ele vai te proporcionar, se você não conhecer? Cara, porque você vai pensar, se você decidir tomar alguma decisão errada, o dinheiro é seu, o custo é seu. Se você delegar uma tarefa e delargar para uma pessoa e não souber quantos sacos de cimento vai usar na sua obra, quantos quilos de prego você vai utilizar, quanto você vai gastar em cada etapa, se tiver desperdício, o dinheiro é seu, a conta é você que vai pagar. Então, para alguém gerenciar o dinheiro do outro, cara, e não ter a responsabilidade, se você não tem controle, tudo que você não pode medir, você não pode melhorar. E aí você passa a ter o quê? Não ter o controle adequado. Então eu vejo muito em obras que a gente faz um acompanhamento, né? Que, nós já estamos quase mais ou menos a 70% da obra e ainda não saiu uma caçamba de material. E eu tenho obras que a gente só faz lá, o pessoal nosso vai fazer inspeção, acompanha lá a inspeção, que o cara não está nem na metade da obra e já saíram 5, 6 caçambas de material. Pessoal, material de caçamba, né, guardado as devidas proporções, é material que foi desperdiçado da sua obra. Porque se tudo está planejado, não tem como. Esse dinheiro é seu. Outra coisa que a gente vê bastante, né, é a qualidade. Como é que você controla a qualidade se você não é um expert? Quando você vai lá você vê um doce, né, um salgado, por exemplo, numa padaria, né, eu sou de São Paulo, tem aquelas padarias ambuladonas lá e tal, né, que você tem lá, aí você vê aqueles salgados e tal, mas como é que você vai saber? Eu vou experimentar o salgado ou o doce, né, eu vou lá, compro, experimento e tenho o meu padrão de qualidade. Mas numa obra, como é que a gente controla? Sim, existem vários padrões de que você pode mensurar a sua qualidade, ainda mais quando você faz um sistema de aquisição de terreno e construção, eles têm que ser rigorosamente seguidos, porque existem normas técnicas para isso.
Então, quando você atende uma norma técnica, você tem lá como você comprovar essa norma técnica. Então, um caso recente que a gente teve também, e é um caso recorrente, tá? Então fica aqui uma dica para vocês, isso aí a gente tem vários checkpoints, né, que são pontos de controle durante a jornada. É mais ou menos quando você estiver dirigindo um carro, você fala, olha, eu vou parar em tal restaurante para abastecer, comer, descansar, enfim, né, para que você possa se recuperar. Você tem checkpoints durante a sua obra. E esses pontos de checagem, eles estão muito atrelados à qualidade, porque sem qualidade, o que vai fazer? A obra pode até sair, mas lá na frente vai dar problema. Por isso que a gente vê muitas casas que tem trincas, tem fissuras, tem vazamentos, tem infiltrações, gera mofo. E são casas nós fazemos a responsabilidade da empresa. Será? Quem que era a construtora? Era você? Mas você delegou ou delargou? Então isso tudo é o que eu falo muito de você não conhecer esses atalhos, porque esses atalhos evitam que vocês estejam vivenciando lá na frente esse problema. Que é um outro problema bastante comum que a gente encontra, é a manutenção. A manutenção, mas a casa é nova, mas quando você compra um carro zero na concessionária, você ganha lá um manualzinho de manutenção, e se você não fizer a manutenção periódica, você perde a garantia. A mesma coisa acontece com o seu imóvel. Se você não tem a manutenção definida, isso é norma, tá? São normas técnicas, você tem que fazer essa manutenção. O que acontece? Você perde a garantia, ou você tem, ou a pessoa que construiu não tem como cumprir, honrar a garantia. Por isso que a gente aconselha muito, vai outro insight aqui para vocês, anota aí, ó, quem está assistindo, a dica, o que é? O seguro de responsabilidade civil, né? O seguro de obra. Então ele te permite você estar mais protegido. Cara, isso eu sempre falo para todo mundo, não é uma coisa que encarece, é a mesma coisa, é muito mais barato proporcionalmente. A gente pensa em seguro, sempre pensa em seguro de carro, né? É uma coisa incrível, parece que veio no nosso DNA, né? Porque eu acho que a gente faz mais isso. Mas quem já fez seguro de casa, já viu que ele custa, mas muito mais barato proporcionalmente do que um seguro de um veículo, né? Porque afinal é um bem móvel, né? Ninguém vai lá e roubar a casa, assim, roubar no sentido de levar a casa embora. Pode roubar o que está dentro da casa. Talvez seja o item que mais encarece ali a apólice. Mas roubar a casa em si não vai. Então, quando você faz seguro contra intempéries, ventania, temporais e tal, você vê que isso é relativamente barato. A gente tem um seguro aqui que o pessoal faz muito, pra vocês terem uma ideia, ele custa menos de R$1 por dia e tem tanta cobertura, né? Limpeza de caixa d'água, caçamba, chaveiro, garantia contra terceiros e tal. São seguros que você tem. Mas o meu imóvel é novo. Quando você compra um carro, você não põe no seguro porque ele é novo? Não, você põe no seguro justamente porque ele é novo. E quando você tem uma casa, você fazer esse seguro por um período maior, e quanto maior for o período Então esses tipos de dicas, esses tipos de atalho, que a gente fala muito no nosso método, né? Quando a gente está aqui, para vocês que não sabem, a gente tem um produto, hoje eu sou um especialista na parte de aquisição de terreno e construção via Caixa, que é o único banco, né, que tem essa possibilidade, que te permite você construir a sua casa, de saber do início ao fim, né, o quanto você vai gastar, você ter todo o dinheiro, você não corre o risco, eu não vou ter dinheiro para terminar, não, já está tudo separado. Mas você tem realmente que, além de ter o planejamento, você tem que saber o método, porque se você não tiver esses 3 pilares bem fincados, né, lembrando que a clareza, a gente é o passo zero ali para você determinar, você vai ter lá. Então, como é que eu faço? Bom, basicamente o jeito certo de fazer você tem que saber todas as etapas, tá bom? Você tem que saber todas as etapas, você tem que ter uma lista de materiais completo da sua casa, você tem que saber quanto você vai gastar em cada etapa, seja com material e mão de obra, você tem que conhecer fornecedores bons,
Porque se você não tiver esse conhecimento, a gente tem lá um marketplace lá que você pode ter acesso, uns depoimentos de quem utilizou e tudo mais, e as próprias pessoas que vão fazendo isso, elas vão retroalimentando essas informações. Você tem que saber se vai ter todos os contratos e como fazer o contrato, porque às vezes eu vejo muita coisa, pessoal, mas muita coisa errada na maneira que faz o contrato. Meu, se você não é advogado, se você é advogado, tudo bem, aí você vai saber porque você está na sua área aí de expertise. Mas se você não é advogado, provavelmente você vai esquecer alguma cláusula, porque você não acha que quem vai construir para você vai colocar todas as cláusulas que te protejam. Mas nós vamos te falar o que você tem que colocar, tá bom? E para isso você utiliza o método, por isso que a gente tem o nosso curso aí, ele tem um GPS, né? A gente está inclusive aperfeiçoando ele para cada etapa, né? As mais importantes, abrir uma aba de uma dica lá que fala, e por isso que a gente tem a assessoria toda, né? Você pode falar com a gente, tirar dúvida e tudo mais nessa jornada. Porque imagina que você vai num trajeto, você tem uma dúvida, você tem a quem recorrer, né? Então isso eu considero sempre muito importante, porque a gente tem uma frase que a gente usa muito aqui, que é: quem quer ir mais longe, vai acompanhado, né? Então, se você quer realmente chegar na sua casa ideal, na casa dos seus sonhos, a preço de custo, né? Sem dentro do seu orçamento, mesmo não tendo experiência e não tendo todos os recursos que você vai buscar esses recursos, você tem que ter um método e um planejamento. Não tem jeito, porque você não era, lembrando, né, sempre, você é o consultor, você é o responsável. Mas eu não quero, então você vai lá e compra uma pronta, né? Você vai comprar o projeto do cara, no local que ele fez, e você vai pagar o lucro para ele, né? E vamos ser sinceros, eu vou dar um outro insight aqui. No mínimo, pessoal, nesse processo, é 20% que você dá de ganho, porque já vem, inclusive, do sistema de como funciona o processo, né? Que só financia 80%, então você já tem 20% de ganho de valorização. Mas o que a gente tem visto o pessoal performar tão bem a obra é que, além de economizar e eles fazerem mais metros quadrados por real, ou dar um upgrade no acabamento por real investido, esse número tem aumentado significativamente. Por isso que a gente fala muito também, eu sempre tenho falado do ciclo evolutivo, que eu tenho vários alunos aqui, né, que tem já entrado, que é um outro programa que a gente tem de mentoria e tal, que eles começam a fazer esse ciclo e viram um negócio, né? Vira um negócio. E em 7 ciclos em média, o cara tem uma casa. Se ele construir a mesma casa, vamos supor que você construiu uma casa de 400 mil. Você fez 7 vezes esse ciclo, você vai ter aquela casa de ganho, né? Isso a gente comprova, tal, que não é o tema de hoje, mas só para vocês terem ideia, tá bom? Aí uma coisa que a gente sempre faz para terminar, né? Assim, dá uma dica aí, o que eu faço? Dá uma dica aí, qual que é o primeiro passo? Tem os 3 pilares, como é que eu faço agora para saber? Bom, a dica que eu te faço nesses momentos é você começar a adquirir uma certa gama de informações para você, quando tiver que tomar decisões, ter. Então, se inscreva nos canais das mídias sociais, no YouTube, coisas que estão relacionadas ao seu destino. Por exemplo, eu quero uma casa de campo. Tá, cara, então comece a estudar, ver lá, conhecimento de casas de campo. Não, eu quero uma casa num condomínio fechado, em tal lugar. Comece a estudar uma casa em condomínio fechado, quais são as características e mais que tem. Não, eu quero uma casa de praia. Então comece a consultar sobre casa de praia. Então, se você se inscrever lá num canal desses, você tem muito conteúdo bom gratuito, tem muita coisa legal que você pode absorver, tá certo? Então, assim, é uma dica legal, porque, pra vocês terem uma ideia, eu faço isso. Eu tenho na minha rotina diária, né, eu tenho um planejamento que eu faço, né, bem de produtividade, e eu separo um tempo,
porque também, se a gente pensar, veja quanto tempo se perde, às vezes, inutilmente com mídia social, vendo informações que não vão te levar para sua casa. Meu, joga isso aí fora, né? Eu tô quase atingindo o objetivo, eu coloquei como metas, lembra que é virada de ano, 2020, a gente coloca as metas? Então, eu coloquei na minha meta ter zero de VTV, zero, né? E eu tenho uma circunstância que é tornar o difícil fácil, né? Então, para eu não ter a tentação, o que eu fiz? Tirei todas as TVs. Só tem um lugar que tem televisão na minha casa e para você assistir, você vai assistir em um lugar super desconfortável, tá certo? Que nesses dias tão frio agora aqui, ninguém quer assistir, né? Então fica aí a dica. Outra dica para quem é mais das antigas ou gosta de ver melhor, tem várias revistas, tá? Tanto físicas quanto online, mas tem revistas de arquitetura que vão te dar muita sacada para você na hora de tomar decisão de acabamento, tá bom? Para você ambientar, customizar a sua casa. Então os canais do YouTube, as dicas, né? Então você pesquisar isso é muito legal. E aí você vai listando os seus desejos, as suas necessidades e tal, para quando a gente for aplicar o planejamento, aplicar o método e aplicar a clareza, você já está munido de informações. Então essa é a dica que eu dou aqui para vocês que vão estar começando, tá bom? Amanhã nós vamos estudar um obstáculo, tá bom? Então amanhã na série a gente vai estudar um obstáculo e eu te espero amanhã aqui, vai estar lá no post no Instagram, o horário da live e tudo mais, tá bom? Obrigado, abraço, até mais.